Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a biografia do José Álvaro. O José Álvaro, ele é letrista, foi poeta, escritor, ensaísta e contista. Filho de Carlos Ferreira de Brito e Wanda Aparecida Lage de Brito. Ele é mineiro, nasceu em Uberaba e passou a infância em Alfredo de Castilho e Barretos, o interior de São Paulo. Aos 12 anos, ele chegou a ser matéria de jornal, por causa das suas caricaturas de políticos e personagens da vida pública, prática que cultivaria por toda a vida. Ele costumava ilustrar os poemas, as crônicas e as letras das músicas com naquim e lápis de cera, que foi uma das coisas que impulsionou para alavancar a sua carreira, né? Que as suas obras de arte chamavam a atenção por causa disso. Ele estudou violão clássico, também cursou Direito e formou em Filosofia pela UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele fez pós-graduação na USP e lecionou Teoria Literária e Literatura Brasileira na PUC, que é do Rio de Janeiro, e na Escola de Comunicação da UFRJ. Ele também atuou na grande imprensa e também na imprensa nânica como crítico literário e ensaísta. Bem, ele teve 2 filhos, um que se chama Pedro Landim, que foi do seu primeiro casamento com a antropóloga, professora e pesquisadora Leila, e Paula, do segundo casamento com a cantora Rosa Emília Machado Dias. Em 1967, José Álvaro ele publicou o seu A Palavra Cesida, sua obra, que foi o seu primeiro livro de poemas. Já havia tido vários de seus poemas publicados, mas nenhum tinha tido tanto a repercussão como esse. Logo depois desse, ele publicou os livros das poesias Grupo Escolar. Entre essas poesias tem o Mapa, Filmes e Coleção, tem Beijo na Boca, Segunda Classe, que foi assinado por Antônio Carlos de Brito, em parceria com Luiz Olavo também. Tem o Coleção Vida de Artistas, Na Corda Bamba, Centro de Estudos, entre outros, são vários. Ele também publicou artigos em diversos jornais, entre eles o Jornal do Brasil e o Folha de São Paulo, Jornal Movimento e Jornal Opinião. Pouco antes de falecer, vitimado por um infarto do miocárdio, ele estava trabalhando junto com Edu Lobo e Rui Guerra em um roteiro sobre Canudos. Bem, gente, é isso, um pouquinho da biografia de José Álvaro. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre algumas obras que foram publicadas de Cacasa. Doutor Caneta, 8 contos, foi publicado em comemoração ao lançamento de poesia completa do autor, pela Companhia de Letras. E o leitor irá conhecer estes 2 contos e outros 6, todos inéditos em um livro, recolhidos pela primeira vez pelo poeta e pesquisador Mariano Mavorato, dos cadernos de um dos nomes incontáveis da geração mimeógrafa. Destino Poesia. Foi organizado por Ítalo Marconi. Trata-se de uma coletânea de grandes poemas dos grandes nomes da poesia marginal, ou geração mimeógrafa, que produziu um grande tesouro na década de 1970 para a literatura nacional. Poesia completa. Traz 6 livros do autor, desde A Palavra Cesida, em 1967, ao Mar de Mineiro, em 1982. Além de outros poemas recolhidos pela editora Heloísa John. Foram versos tirados de 23 cadernos, que incluíam também letras de músicas, anotações, desenhos e fotografias. Esses diários abrangem uma década, desde 1977 até 1987, que foi o ano que Cacasa veio a falecer. Em um dos comentários da imprensa, é relatado que estudar a obra de Cacaso é estudar uma obra poética ligada à música.
O porquê disso é que antes dos seus 20 anos começou a vir a poesia. E a poesia veio através de letras de samba que ele colocava em músicas de amigos, como Elton Medeiros e Maurício da Paz. Até então ele fez várias letras para várias canções de músico brasileiro de renome. E no segundo comentário crítico, é, ele fala sobre a espontaneidade da linguagem, postura crítica diante do momento político do país. Em seus 12 anos de idade, ele possuía um grande talento voltado para desenhos e acabou ganhando uma página inteira em um jornal, justamente por causa de suas caricaturas de político. E com isso começou a ganhar nome nesse meio de poesia e música. Bom, antes de começar uma análise do poema do nosso autor Cacaso, vale ressaltar mais algumas informações sobre o que foi a poesia marginal. Segundo Amador Ribeiro Neto, que é um jornalista estudioso no assunto, ele já foi até citado na nossa apresentação, a poesia marginal meio que bebeu da fonte do tropicalismo, mas só que meio copo. É como se ele dissesse que a poesia marginal deveria, logicamente, ser influenciada pelo tropicalismo. Só que ou não ocorreu de forma alguma, ou a influência foi só meio copo, foi só coisa pouca, assim, quase irrelevante. E esta seria uma analogia perfeita para expressar isso. Como os próprios poetas marginais diziam, eles não se atinham a influências dessa forma. Como Chacal dizia que não era até um bom leitor, ele só lia contos de fadas, os contos de Monteiro Lobato, por exemplo, em uma entrevista que ele deu à revista. E eles também, os poetas da poesia marginal em geral, eles declaravam as suas poesias como obras independentes. Tanto nesse sentido, que eu já falei, que é do padrão estético, quanto também no padrão de divulgação. Porque antigamente, assim como também ocorre hoje, a divulgação se dava pelas grandes editoras e eles optavam por eles mesmos fazerem a produção e divulgação através da utilização dos mimeógrafos, que são nada mais são do que uma espécie de impressora do que a gente tem hoje. Ou também eles faziam divulgação em pequenas editoras, livrarias, não eram ligados muito à divulgação em massa como outros movimentos proporcionam. Um ponto relevante, já falando exatamente de Cacaso, sobre a poesia dele, é que ele abordava temas assim subjetivos, corriqueiros. Ele simplesmente falava sobre tudo. Só que a única característica que ele tinha assim bem marcante era que ele usava tons de ironia. Ele era extremamente crítico. Tanto que o poema que a gente escolheu, chamado de Indefinição, vou recitar agora. Pois assim é a poesia, esta chama tão distante, mas tão perto de estar fria. Na minha análise, em Indefinição, Cacaso fala sobre a poesia em uma estrofe e que contém apenas 3 versinhos, fazendo uma espécie de definição totalmente controversa e fora do que normalmente é falado da poesia. O tom crítico que ele apresenta já começa já tem em toda a composição do poema. Inicia ao chamar a poesia de chama, faz uma analogia. E essa chama, corretamente, normalmente,
se descreve como algo quente, mas ele não, ele escolhe descrevê-la como fria. Fria no sentido de que esta está se tornando quase que inerte e irrelevante em relação às mensagens de tom crítico, de forma crítica, que esta arte deve passar. E isso ele explica também pelo fato de estar cada vez mais distante. Quando ele diz que é distante a poesia, é no sentido de que ela está cheia de regras, cheia de padrões para ser produzida, e também inacessível. Está se tornando quase inacessível, porque quando se tem tantas regras, como é que todo mundo vai entender aquilo? Não, é só um grupo seleto de pessoas que vai entender se ela continuar com essa forma de ser distante e fria. É isso.